Olá, Joyce, boa tarde. Eu não estou te ouvindo aqui, não sei se você está me ouvindo aí. Você está me ouvindo? Pois eu não tô te ouvindo. Pessoal Pronto, do... pronto, eu tirei o fone. E aí, Pronto, ok. você consegue me ouvir? Agora eu estou te ouvindo. Vou Agora eu fazer estou te ouvindo bem. Joyce, querida, que bom ver você. um beijo. Ju tá mandando um beijo, ela tava me ajudando aqui. Beijo, Ju, um beijo para você bem grande. Oi, Juliana. Desculpa, gente, pelo imprevisto. Ainda estamos aprendendo a fazer as lives. Faz parte. Sim, e é um prazer recebê-la de novo, né? Já estava sendo para ler, já estava nervosa, fiquei mais nervosa ainda. Problemas tecnológicos. Ali, eu vou só te apresentar, tá? Para você retomar, tá? Tinha começado a falar que a gente está continuando a live que a Alessandra já tinha falado, e aí muitas pessoas perguntaram se ela poderia retornar. A gente também quis muito, a Alessandra também quis muito, Que e a honra. gente fez um compilado de todas as perguntas, que é o que a Lê vai responder hoje, né? E também falar o que você puder, tá? Para a gente, que a gente sempre aprende. Vou apresentar formalmente a Alessandra Xavier, graduada em Psicologia, mestre em Educação pela UFC, doutora em Psicologia Clínica pela Universidade de Santiago de Compostela, é especialista em psicoterapia psicanalítica, membro da Associação de Psicologia Americana, da Unidade de Transtornos Depressivos da Universidade de Compostela, da Comissão Permanente Intersetorial de Políticas Públicas de Prevenção ao Suicídio do Estado do Ceará. É também coordenadora do NUSCA, do NAPSI, lá da UES, professora da UES, né, do curso de Psicologia. E iniciar aí, a fala é sua. Oh, muito Super obrigada, feliz. Joyce. Eu quero dizer da alegria, né? Coisa boa ver pessoas queridas aqui também. Professora Terezinha Joca, da Unifom, um grande beijo. Dizer que é uma honra ser convidada pelo Conselho Regional de Psicologia. Agradecer a iniciativa do Conselho com essas lives, com essas temáticas, ao belíssimo trabalho que vocês têm feito. Dizer da alegria afetiva de estar aqui com você, que é uma pessoa que mora no meu afeto, na minha admiração, né? Você e Juliana, que eu conheço desde quando fazia graduação no Serviço Social, foi minha monitora, né? E você é uma colega querida, né? Muito, muito amada e admirável, já esteve conosco várias vezes na UES, contribuindo de uma forma magnífica. E dizer da minha imensa gratidão a cada um dos colegas psicólogos que generosamente assistiu a outra live, pediu para a gente ter Muito. essa reedição, né? Mandar um beijo enorme para Dudu, que ele se recupere bem da gripe, né? Que foi uma alegria também estar com ele, e a generosidade dele ter me enviado as questões para a gente poder tentar responder algumas aqui. Então, Dudu tá online me começando. ajudando nas perguntas. Quem quiser perguntar para Oh, a Lê, o Dudu tá mandando para a gente. muito obrigada. Então, dizer da alegria de estar aqui com você e com cada um de vocês que está aqui assistindo a gente. Então, quando a gente fala desse panorama do luto, do isolamento e da questão das emoções, é interessante a gente entender que a forma como nós vamos lidar com as perdas, elas vão estar relacionadas com a nossa história individual, com o contexto que a gente vive e com a forma como a nossa subjetividade foi estruturada para lidar com essas questões. Então, quando a gente pensa no contexto macro que a gente tem, né? A gente tem hoje uma questão do consumo muito grande, que faz com que as pessoas se organizem subjetivamente muito em função disso, ou seja, muito da sua subjetividade está marcada por essas características do consumo, que isso vai refletir onde? Em relações superficiais, em relações descartáveis, em um processo onde você utiliza de objetos externos como forma de silenciar e de dar conta das suas questões existenciais complexas. A gente tem uma outra característica desse contexto social, que é o medo do fracasso. Isso vai resvalar também nas relações de luto, como aquele lugar onde a pessoa não vai
ter muita facilidade para poder chorar, para poder expressar suas dores, para poder mostrar suas fraquezas, porque isso vai ser visto como algo que diminui o sujeito, né? Então, um lugar que o contexto social diz que as emoções, elas são sinais de fraqueza e que contrastam com esse lugar do fracasso que exige uma onipotência narcísica, que a gente vai já falar da dificuldade da perda e da relação com a onipotência narcísica. Aí temos também a questão da cultura do excesso. A cultura do excesso, ela faz com que você sempre tenha que estar num nível de abundância, exatamente para não ter que lidar com nenhuma perda. Então, quebrou, você troca, compra outro, tem que ter sempre muito, para que se perder, aquilo não vai fazer falta. Isso vai para o campo das relações. Então, muitas vezes você tem que ter 5 namorados, porque aí se perder um, tem problema, tem 4 atrás, né? Mas isso vai gerando uma série de consequências, como a gente vai observar. A internet, que vai mudar a relação desse sujeito na sua capacidade de lidar com o espaço e de lidar com o tempo, né? Então, que também, aí a gente vê outras coisas em relação ao luto, como, por exemplo, a existência de perfis de pessoas que já morreram. Então, a pessoa já morreu, mas fica lá o perfil na internet como uma negação e aquela morte como se nunca existisse, porque aquilo ali está perpetuado e a gente tem a condição de rever 1000 vezes, né? Então, a internet, ela trouxe esse lugar de você ter uma ilusão de que a pessoa vai estar lá para sempre, de que você pode ter um certo controle do campo das relações, igual você tem do campo tecnológico. E aí, quando você leva... Desculpa, Joyce. É um modo de não lidar com a finitude, né? De, inclusive, não lidar mais seguidores com a morte de um famoso, né? De um artista. Isso. Aí, quando as pessoas trazem para o campo subjetivo esses padrões do campo tecnológico, isso vai acarretar uma série de problemas, porque as pessoas acham que as relações é assim, você deleta, você cancela, você silencia a pessoa, você bloqueia a pessoa e está tudo resolvido, e não é assim. Os padrões das relações afetivas, eles funcionam de uma maneira completamente diferente da lógica da tecnologia dura, como a gente chama, né? Aí a gente ainda tem um outro contexto social, que é a fragilidade dos vínculos. Então, são sujeitos que estão em relações, mas que são muito tênues, que são muito frágeis. E isso vai trazer consequências muito sérias, porque na hora que esses vínculos eles são superficiais, isso vai afetar o lugar da confiança, isso vai afetar o lugar da construção das relações sociais, do próprio modelo de sociabilidade. Isso vai dificultar também a relação dos laços e a relação da proteção. Então, a pessoa, diante dessa fragilidade dos vínculos, ela vai se sentir mais desprotegida, ela vai se sentir mais frágil e ela vai se sentir com dificuldades em ter em quem confiar. E a gente vai ver que isso também vai vai acarretar situações muito complexas no campo do luto. Aí a gente tem também a questão da necropolítica, que quando a gente tem um contexto social e uma rede de políticas públicas que vão voltadas para a morte, que é a antítese, né, de uma política de morte, é a antítese de um cuidado, é a antítese desse lugar humano, dos afetos, dos vínculos, que aí passa a legitimar o descuido, passa a legitimar a falta de empatia e passa a legitimar um lugar onde as pessoas vão se sentir muito mais desprotegidas e vulneráveis, porque dá a sensação que a vida delas não vale a pena. Aí, também no contexto social, estou só contextualizando, né? A gente tem... para fazer. Meu Deus. E eu ainda estou aqui com a lista que o Dudu me passou. A gente ainda tem também as dúvidas em relação aos projetos coletivos. A gente viu muitos projetos coletivos que sofreram derrocadas no campo humanitário, isso decorrente, obviamente, de todo um modelo econômico neoliberal que apregoa que é o sujeito, a sua força de poder, a sua decisão individual, que a gente vê todo esse modelo de coach alicerçado nisso, ou seja, que diz que é o sujeito que ele que pode e ele consegue, se ele quiser, ele vai para Júpiter sem foguete, sem máscara, sem roupa adequada, que tudo depende da força de vontade e da coragem que habite dentro do coração dele, né? Então, a gente tem esse vacilo também no campo dos projetos coletivos, que faz a gente se sentir muito mais sozinho e desamparado,
Temos um contexto social de muita dificuldade para lidar com a alteridade, também decorrente disso. Então, esse sujeito que se encastela numa postura narcísica e que, enquanto postura narcísica, vai ter uma relação também muito grande com a dificuldade de lidar com a perda e de dificuldade de lidar com a dor, fazendo com que esse sujeito muitas vezes se arvore num mecanismo de defesa onipotente e de negação dos limites e de negação da dor, exatamente para não ter que se deparar com aquilo que você tinha colocado, com a nossa finitude. Né? Porque a morte ela é algo que iguala aos seres humanos, a morte, a sexualidade. Então, todos nós fazemos parte desse campo dos desejos e todos nós sabemos que vamos morrer e a morte vai chegar para todos, né? Independente da conta bancária, independente. Então, a morte, ela de alguma forma, ela humaniza a vida. E aí, esse contexto também, a gente tem a questão do narcisismo, e a gente tem um quadro que eu vejo hoje em dia muito complexo, que é a questão do vazio, Joyce. Eu sempre nas minhas falas, eu digo assim, o sujeito da modernidade, da modernidade, ele tinha uma coisa que era assim, ele entrava numa crise existencial, né? Ele sofria, a gente vê os romances, a gente vê os dramas, a gente vê as óperas, então era um sujeito que ele se angustiava, que ele sofria, que ele lamentava, porque ele entrava numa crise existencial. Eu tenho falado que o sujeito da contemporaneidade, ele vive uma crise inexistencial. Nem tem um sujeito para entrar em crise. Então, é uma coisa muito, muito mais anterior. Você tem um vazio de um sujeito que nem chega a se constituir como um sujeito e ele nem entra em crise porque é uma questão anterior. É um vazio. Então, é a experiência de um vazio do que ele experimenta e que quando vem uma situação dessa, que ele tem que lidar com a sua subjetividade, que ele tem que parar, que ele tem que se confrontar consigo, o que ele experimenta é ter que lidar com um sujeito que ou não existe ou ele não sabe quem é. E aí, coincidentemente, hoje eu estava relendo algumas coisas da Clarice e encontrei um poema dela que está no convite de formatura da minha turma. E aí, ela diz o seguinte: eu antes tinha querido ser os outros para conhecer o que não era eu. Entendi, então, que eu já tinha sido os outros, e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros, e o outro dos outros era eu. Então, esse sujeito, quando ele tem que ficar em casa, quando ele começa a ver que aquele mundo idealizado, perfeito, está ruindo, que ele vai precisar de outros recursos para enfrentar toda essa mudança que está acontecendo, porque não se sai de uma situação trágica, não se sai de uma pandemia, não se sai de uma experiência traumática da mesma forma. Então, quando esse sujeito, né, ele tem que se deparar consigo, isso, quando esse sujeito tem que se deparar consigo, e quais são as ferramentas que ele vai ter para lidar com isso? Os seus recursos internos, ou os seus recursos externos, né, da rede de proteção, ou recurso do Estado. Quando ele precisa lançar mão dos recursos internos dele, a criatividade, o bom humor, a autoestima, a esperança, a capacidade de resolver problemas, a paciência, aí cadê isso, né? Quando isso não tem. E sem falar quando a gente vê as questões arrastando outras questões, né? Então, eu vou pegar, senão eu vou ficar falando aqui, aí vai ter que ter a terceira live, né? E aí o pessoal não vai me perdoar. Então, eu vou pegar aqui as questões que o Dudu me... Oi. Eu queria até te compartilhar uma experiência que eu tive no hospital, né? Eu trabalho em UTI, e quando começou essa pandemia, eu lembro de uma intervenção que eu fiz conjunto com as técnicas de enfermagem, que se sentiam bem desamparadas. O que é que vamos fazer? E aí você tocou em coisas bem importantes, assim, que me relembraram esse ato da fragilidade desses vínculos, de eu retomar meus recursos internos e não só buscar externamente algo que possa me preencher desse vazio que eu não tinha me dado conta antes. E aí alguém perguntou, então a gente deve se sentir sozinho, né? Alguém perguntou aí, e eu lembro que isso foi uma frase também que uma dessas pessoas me disse, eu tô sozinha, né? E aí outra respondeu, não, você trabalha comigo,
a gente pode te visitar, a gente pode cuidar de você, e a gente pode usar a religiosidade também, rezar junto, orar junto, de que olhar para si também para resgatar isso que a gente tem de potência, né? Que posição de morte não é só a finitude, não é só o desamparo, há também potência aí. E a gente esquece muito isso, né? Perfeito, Joyce. E o importante é que não se desconecte, né? Assim, porque a pulsão de morte ela é importante estar conectada com a pulsão de vida. Então, esse lugar que você desconstrói, mas que você constrói, a conexão das duas é que faz com que a gente ande. O problema é que quando as duas se desconectam e você tem uma avançando sozinha, sem a perspectiva do cuidado, do afeto e dos vínculos, aí a gente entra num projeto de destruição pura, um projeto fascista, existencial mesmo. Mas isso que você coloca é muito, muito bonito, porque, assim, em última instância, nós nunca estamos sós, né? Nós somos a construção de uma série de objetos que dão conta da nossa história, né? Muito daquilo que a gente reúne sobre uma identificação imaginária do eu em relação a quem nós somos, na verdade é um depositário, é um registro de uma série de identificações que a gente fez com objetos que nós amamos e que o Freud até coloca a mais pura forma de guardar uma relação de amor com alguém é se identificando com ela. Então a gente guarda os traços desses objetos dentro da gente e é isso, inclusive, que vai ser uma das maiores dificuldades da gente lidar com o luto quando a gente perde pessoas que a gente ama, porque essas relações vão estar marcadas por uma ambivalência de amor e ódio, e aí quando a gente perde essas pessoas, o jeito da gente conservar o amor por elas é se identificando, guardando elas dentro da gente. Só que aí dentro da gente, elas também vão estar marcadas com as relações de amor e de ódio. E aí entra um mecanismo que vai ser crítico nessas relações, que é a questão da culpa. Então, na hora que eu tenho culpa em relação às figuras que eu perdi e que agora estão dentro de mim, isso pode desencadear uma série de auto-boicotes, uma série de tentativas de automutilação, processos depressivos, porque estão relacionadas a meu desejo de autopunição em relação às fantasias destrutivas que eu tenho por aqueles objetos amorosos que eu perdi. Eu sei que às vezes eu falo muito rápido, vocês me desculpem se eu tiver, né, atropelado. Então, assim, uma das coisas é que a gente precisa aprender a lidar com esses objetos que a gente perdeu. E quando eu digo objetos, né, porque o luto ele tem relação com pessoas, o luto pode ser um projeto, o luto pode ser uma perda em relação a um sonho. O luto, ele tem essa noção de objeto em psicanálise, ela não está relacionada necessariamente a pessoas. Então, uma das tarefas mais difíceis é a gente poder lidar com as dores e com as situações que a gente sente em relação àquelas pessoas que estão dentro da gente, para que as situações ambivalentes que a gente tem em relação a elas não nos destrua. Então, eu espero que tenha ficado possível de entender. Ótimo, então. Que coisa boa, né? E aí, na live passada, a Pata Teles, ela colocou assim, como trabalhar a somatização no caso das perdas mal elaboradas? Toda vez que a gente tem uma perda, a gente sofre avassaladoramente, né? A gente sofre, a gente se culpa, principalmente porque isso resgata as fantasias infantis, porque todos nós, enquanto crianças, por conta dessa organização narcísica, tem um momento que a gente tem uma onipotência de pensamento. E a gente acha que o pensamento da gente é capaz de produzir coisas e concretizar aquilo que a gente está sentindo. Então, a gente acha que se a gente desejar a morte de alguém, aquela pessoa vai morrer. A gente acha que se a gente tiver raiva de alguém, ou se a gente fizer coisas horríveis com aquela pessoa e aquela pessoa passar mal, foi a nossa destrutividade direcionada àquela pessoa. Então, muitas vezes, diante de perdas na infância, é muito comum a sensação de culpa de que a pessoa acha que foi ela, com as suas questões destrutivas, que causou o dano àquele outro. Essa situação de se sentir culpada em relação
as fantasias, lembrando que nós temos um aparelho psíquico que opera em função de fantasias, que opera de um ponto de vista dinâmico, que opera de um ponto de vista econômico, ou seja, nós temos intensidades afetivas sendo trocadas o tempo todo entre diferentes instâncias e entre diferentes objetos. Então, às vezes a gente conscientemente sente amor por alguém, mas inconscientemente também aquele mesmo objeto vai estar recebendo elementos de raiva, elementos de inveja, elementos da nossa destrutividade. Então, quando a gente experimenta uma culpa em relação à perda de alguém, causado por uma dificuldade nas relações e nos conflitos vividos em relação àquela pessoa, pode ser que esse sentimento de culpa internalizado, de remorso, de dor ou de amargura, ele reverta, né, ao não poder ser expresso de uma forma que seja elaborada através da palavra, através de um recurso artístico, através de um outro recurso simbólico. Essas questões afetivas, quando elas não são possíveis de serem choradas, de serem faladas, e aí não é só chorar, da pessoa chorar e fazer uma catarse, uma reação, não, né? É da pessoa... né? Ai, vou chorar, igual aqueles encontros de jovem, às vezes, quando a gente era na adolescência, né? Chorava. Mas, assim, não é só o chorar, é um chorar que você possa produzir algo para poder colocar aquele objeto que você perdeu em um outro lugar dentro de você. Que você possa fazer as pazes, que você possa perdoar e ser perdoado, que você possa se entender com as exigências que aquele objeto fazia para você, que você possa se desligar do cordão umbilical psíquico que foi construído com aquele objeto. Então, na hora que esses elementos emocionais eles não são corretamente assimilados ou corretamente digeridos e integrados para que a gente possa realmente elaborar um luto e seguir em paz, aqueles conteúdos de culpa, aqueles conteúdos de mágoa, aqueles conteúdos de raiva, aqueles conteúdos de abandono, né? Porque às vezes você tem a dor porque perdeu aquela pessoa, tem a tristeza, mas tem a raiva também. Muitas vezes tem a raiva. Por que aquela pessoa morreu agora? Por que aquela pessoa me deixou aqui sozinho? Por que esse chefe me demitiu no momento que eu tô mais precisando, se eu gostava tanto de trabalhar nesse lugar? Então, essa ambivalência, essa intensidade de afetos, ela vai precisar ser elaborada em relação a essa perda, porque em não sendo, ela vai ficar... eu gosto muito de um termozinho nosso aqui, cearense, que é remoendo. Então, o sujeito, às vezes, ele fica remoendo aquele conteúdo. Às vezes você tem pessoas que foram casadas por 5 anos e estão há 20 remoendo o casamento de 5, que já se separou há 20. Né? E não foi ainda à frente, porque não conseguiu dar conta dessas questões. Então, esse lugar da somatização, a gente tem que entender que um sintoma é algo que está deslocado, ocupando uma função no aparelho psíquico de dizer de um sofrimento, de uma ideia, de um pensamento ou de um afeto que está ali deslocado para o corpo. Então, quais são as dores que doem da alma, né, naquilo que está doendo no corpo? Então, muitas vezes gastrite, muitas vezes cefaleia, muitas vezes, né, que problemas estão dentro da cabeça da gente, que culpa, que pressão, que obrigação, que coisas difíceis de digerir, que cobranças a gente está se fazendo, que vão, às vezes, direcionadas para o corpo, e aí a gente precisa fazer o caminho de volta. Né? Então, a gente precisa fazer o caminho de volta, a gente precisa poder construir um lugar para falar dessas dores de uma outra forma, que não seja só com o corpo, e para tentar cuidar delas de uma outra forma, que não seja só com a medicação. E que outra forma é essa? Através do cuidado com o outro ser humano, que nos escute, que não julgue, que nos apoie, que valide a nossa dor, que dê a chance de estar lá e acolher a nossa raiva, a nossa chateação porque perdeu o objeto, sem retaliar, sem fazer julgamento em relação a essas experiências, né? Agora que eu consegui responder a primeira pergunta. Não se concentrando nessa dor, né? De gastar um pouco dessa energia que a gente tem em outras coisas, falando sobre isso, né? Investindo em
outras dores, inclusive, que não essa, né? Que às vezes o paciente fica, ou o sujeito mesmo no consultório, fica remoendo mesmo, repetindo essa fala que não elabora, né? Se concentra nessa única dor e não vai adiante. Sim. Exatamente. Então, enquanto tem gente que pega a dor e fica fazendo uma parceria com ela por toda a vida, né? Vai até aniversário da dor e fica remoendo e não quer perder aquela dor de forma alguma, porque a pessoa passa a existir em função daquele sofrimento e passa a existir em função daquele sofrimento por quê? Por culpa, né? Então, assim, eu perdi aquela pessoa e eu também não vou poder ser feliz, que eu tenho que dedicar a minha vida como se fosse um mausoléu vivo a ficar morto em vida porque eu não posso ser feliz, porque seria um ataque àquela pessoa que morreu e eu tenho que deixar a minha vida a serviço daquela pessoa, né? E aí, isso, a Scarlett trouxe uma outra questão, que é a importância de materializar a morte. Quando a gente perde alguém, tanto que todas as culturas, elas construíram rituais para a gente poder elaborar essa morte. Esse lugar da gente receber os amigos, você faz missa, você faz um culto, você faz uma oferenda, você recebe abraço, você chora, você come, você bebe, enfim, diferentes opções que cada referência cultural oferece, como esses recursos simbólicos para a gente poder lidar com a dor. E a forma como a cultura vai oferecer esses recursos simbólicos também é muito importante, porque quando a gente não tem a possibilidade de chorar as nossas perdas, de falar sobre isso, de obter apoio e proteção dos entes vivos para lidar com as nossas perdas, a gente fica muito vulnerável porque a gente vivencia uma experiência de absurda solidão e isolamento. Não é aquela solidão essencial do Winnicott, não. Essa é um lugar de esvaziamento e de desproteção e de extrema fragilidade. Então, nesse momento em que a gente está vendo um aumento absurdo, né, dos casos de morte, e infelizmente por conta da Covid, muitas pessoas não têm condições de poder olhar para o corpo, se despedir dos seus entes queridos, de poder dar um adeus, de poder olhar para a pessoa. Isso pode alimentar uma série de fantasias da pessoa achar que não, a pessoa não morreu mesmo, ou então de não poder receber os abraços das pessoas, né, para poder chorar, o famoso chorar no ombro, ou se sentir amparado. Por que esse abraço ele é tão valioso e o contato com o outro? Porque lembra quando a gente era criança, que a gente chora, aí vem com as mãozinhas assim abertas, né, para cima, para quê? Para ser acalentado por um outro adulto. Só que quando a gente se torna adulto, quem é que vai acalentar a gente? Os outros, obviamente, mas nesse momento que a gente não pode receber esse acalanto físico, é importante que nós, adultos, possamos nos acalentar, que a gente possa também abraçar a gente, que a gente possa usar os nossos recursos para cuidar da gente. Só fazendo um parênteses, nessa pandemia já aconteceu tudo comigo. Na segunda semana eu torci o pé, né? Tive que providenciar uma bota, fiquei 15 dias pulando dentro de casa com a bota, o pé inchado, doendo que só. Queimei o céu da boca, porque não sei cozinhar direito, tenho que ficar comendo minha comida horrível. Meu celular quebrou. Então, vai acontecendo um monte de coisa horrível. Um monte de coisa, né? E aí, assim, eu vou ficar chorando? Não, aí eu vou cuidando de mim, vou acionando os amigos, vou mantendo o bom humor, vou usando, né, a minha capacidade de acreditar que dá para resolver as coisas, mas diante de uma perda, a primeira coisa que aparece é essa criança em busca de colo, né? É em busca de colo. Então, todos nós, em algum momento, ou sempre diante de uma perda, a gente aciona uma criança da gente em busca de colo. E essa criança em busca de colo, tomara que ela tenha recebido colo na infância. Porque se ela tiver recebido colo na infância, na vida adolescente, na vida adulta, ela consegue acionar essas memórias, essas experiências e se cuidar. Quem procurou colo e recebeu tabefe, e recebeu cascudo, e recebeu indiferença, e recebeu cabo de vassoura, e recebeu chinelada, e uma série de outros absurdos que a gente vê, quando se vê diante da mesma situação de medo, de angústia e de pavor, se desespera. Porque fica totalmente perdido e aquilo que aciona, em vez de dizer, pode chorar, né? Vai vir alguém para lhe ajudar, confie que vai dar certo, que você vai conseguir se proteger. Não, o choro de desespero é dizendo que
você está perdido, engula o choro, você não pode chorar, não vai vir ninguém lhe acontecer, lhe acudir, né? Então, assim, aí nisso, diante da gente não poder ver o corpo físico, estou aqui com os papéis, com fé que eu hei de dar conta, olhando para o relógio com os papéis. A gente precisa, aí a gente precisa acionar os recursos que a gente tem, internos e externos, com as limitações que a gente tem, né? Aí a chamada de vídeo, aí a ligação telefônica, aí a conversa por interfone, criar espaços de conexões onde a gente possa receber apoio, onde a gente possa chorar. O que é difícil é quando as perdas acionam um adulto que se comporta como uma criança onipotente, e aí que ele quer porque quer que o mundo funcione do jeito que ele quer e do jeito que ele precisa, e se nega terminantemente a aceitar a realidade dos fatos. Então, a gente, diante dessa pandemia, está vendo muitos adultos assim, não, isso é uma gripezinha, não, eu posso sair porque eu não vou pegar, não, isso aí não pega em mim não, porque eu sou atleta, não, essa gripe aí, ela não vai chegar, não vai me pegar. Ah, mas olha, o meu comércio, ele tem que abrir, eu lá quero saber quem vai morrer. Então, esse é o registro, né, de uma postura que nega a possibilidade do cuidado e a possibilidade do outro. Então, esses recursos simbólicos, e aí já falando também de uma questão que a Cris Moura coloca, da questão dos recursos simbólicos, eles são muito importantes porque de onde surgem os recursos simbólicos, né? De onde surge a nossa criatividade, de onde surge a arte? Ela surge exatamente do encontro de uma experiência humana, que é aquilo que o Winnicott vai chamar, né, da criação de um espaço potencial, de um objeto transicional, que esse objeto transicional ele vai ser a representação de um contexto que é um dentro e um fora, relacionado com a presença das relações constituídas com essa figura materna, ou a figura que deu suporte, e aí esses recursos simbólicos, eles só são possíveis porque guardam dentro de nós a relação com o outro. E é graças a essa relação com o outro e a possibilidade da gente elaborar a limitação desse outro, a impotência desse outro, a finitude desse outro, que a gente é capaz de operar com símbolos que são não a totalidade da realidade, mas os símbolos dizem exatamente da possibilidade de lidar com o real de uma forma representacional, entendendo que a gente não vai dar conta de tudo, mas a gente pode lidar com a perda. Então, eu só posso lidar com arte, eu só posso lidar com símbolos se eu for capaz de lidar com a lei, se eu for capaz de lidar com limites. Por quê? Para eu falar, eu só posso falar se eu operar dentro das regras da linguagem. Eu só posso pintar se eu souber que tem um limite ali do papel, da tinta. Eu só posso escrever, eu só posso tocar se eu entender a lógica e se eu respeitar as leis do ritmo, das notas sinfônicas. Então, para eu entender das leis, eu só posso lidar com lei se eu não tiver numa postura onipotente. Então, espero que, se não ficou claro, a gente retoma depois. Aí, o espaço gesto espontâneo lembrou de uma questão que é a importância das condições para cuidar das subjetividades. Então, ora, se eu digo que o que me permite lidar com a dor é eu poder ter acesso dentro de mim à condição de lidar com os limites, que isso é o que permite eu ter acesso à cultura, eu ter acesso à palavra, eu ter acesso à arte, eu poder lidar com a minha limitação, eu poder lidar com a minha onipotência, porque lidar com a onipotência é, em última instância, se deparar com os nossos limites, se deparar com a nossa limitação. Os onipotentes, eles não conseguem criar, né? Porque a gente precisa desse confronto com a nossa limitação para poder produzir algo. Toda obra de arte é uma tentativa da gente dar conta da nossa existência, de quem nós somos nas nossas dores. Se eu já sou perfeita, eu não preciso produzir nada, né? Então, assim, esse lugar que a gente vai precisar, e eu só posso criar se eu tiver, vi aí o Marcelo, lembrei da Melanie Klein, né? Eu só posso criar se eu tiver essa riqueza desse mundo interno, desses objetos que eu me sinta protegida. E aí, os recursos artísticos, eles entram com uma potência fantástica. Eu assisto
eu assisto um filme falando sobre perda, sobre dor, sobre uma relação, aquilo me ajuda a chorar, me ajuda a repensar, me ajuda a ver outras saídas que eu não tinha pensado antes, me ajuda a eu me sentir identificada, que tem um outro ser humano que sofre, que passa por situações também igual a mim. Quantas vezes diante do peito pesado, de uma dor avassaladora, de um peso no peito, por uma traição, por um abandono, a gente quando escreve, a gente quando compõe, a gente faz um desenho, a gente vai trabalhar esse lugar da sublimação, que é tão potente, que ajuda a gente a poder dar conta das dores que a gente vivencia, né? Marcela está lembrando da posição depressiva e da reparação. É isso, da possibilidade da gente de acreditar capaz de reparar os danos, ou reais ou imaginários. Então, se a gente faz um dano real, a gente tem que aprender a ir lá, pedir desculpa, lidar com a nossa vergonha, reconhecer o erro. Mas essas habilidades têm sido pouco trabalhadas na contemporaneidade, porque diz que é o quê? Para você negar, é para você passar por cima, para você não estar nem aí para o outro, para você achar que é besteira, se você machucou. E aí, nisso, a gente vai tendo repercussões onde? Que as relações vão ficando superficiais, elas não aprofundam. Porque uma relação de amizade que não suporta os dias difíceis, que não suporta as dores, que não suporta os perdões, que não tem as reparações necessárias, quando um machuca o outro, ela não se sustenta. E quando você tem uma relação fake, né, diante de uma situação difícil, diante de uma pandemia, diante do isolamento, você tem que ficar isolado com uma pessoa que não tem essa densidade dos afetos, aí é uma pandemia dupla, né? Eu estou dizendo que a pandemia do vírus está trazendo, está revelando a pandemia afetiva. Então, a gente está se dando conta de uma imensa dificuldade, porque a gente está sendo atacado, ok, é o ataque do vírus, mas qual é a repercussão do ataque do vírus no mundo interno? A gente está sendo atacado pelos medos, pelas cobranças, pelo nosso egoísmo, pela nossa falta de empatia, pela nossa ansiedade, pelos nossos lutos mal elaborados. Então, eu não... Você trouxe, daquilo que não foi um fato, perfeito, na minha vida, mas que eu fantasiei como sendo, né? Que me lembrou duas perguntas, dois comentários de duas pessoas sobre a gente, como é que se lida com os mitos diante da morte. Alguém perguntou isso sobre as fantasias e como representar o irrepresentável, né? Que você perfeito, falou aquelas frases, né? E o que eu pensava, que eu queria pegar logo, né? De profissionais de saúde, eu queria pegar logo para me livrar, né? Como se fosse um super-herói, né? Infinito. Eu pego. E uma fantasia, né? Essa fantasia onipotente da infância, do pensamento mágico infantil, é igual aquilo na infância que você tem o dever para fazer no outro dia, aí você vai dormir, porque vai acreditar que de noite um duende mágico vai ser lá e vai amanhecer a tarefa feita, né? Sem você precisar fazer nada. Esse lugar da fantasia e do pensamento mágico infantil, ele é maravilhoso na vida adulta, na hora que ele ajuda a criar, a pensar hipóteses no mundo científico, mas na hora que ele vai para a realidade, enquanto mecanismo de negação da realidade, para não ter que se deparar com as limitações, aí vira uma coisa difícil. Então, assim, as pessoas constroem essas falsas ilusões. Então, a pessoa diz assim, eu queria logo pegar para criar a imunidade. Veja a fantasia. Quem garante que ela vai ter controle sobre o vírus, né? Porque, assim, isso, Alba, as crianças que vivem dentro de nós, né? Porque as crianças estão sempre dentro de nós, o inconsciente é infantil, né? Então, a pessoa tem a ilusão que ela vai ter controle sobre os sintomas do vírus se ela pegar. Então, a pessoa que diz assim, eu queria logo pegar para ter imunidade, veja que arrogância, né? Porque ela não sabe se ela vai ter sintomas leves, ela não tem como prever se ela não vai morrer, se ela pegar. Então, é quase uma aposta de roleta russa. Quem diz isso é o mesmo movimento do onipotência, às vezes adolescente, que a pessoa acha que ela vai fazer um surf ferroviário e nada vai acontecer com ela, que ela pode se embriagar e dirigir e que nada vai acontecer, porque é aquele mito do super-homem indestrutível, né? Então, essa ideia de que a gente vai ter controle sobre o incontrolável
é algo muito perigoso para todos nós, porque a gente tem que manter a sensatez, a gente tem que manter a lucidez para entender que é uma situação séria, que os únicos elementos de realidade que a gente tem agora é o quê? Álcool em gel, sabão, água, ficar distante das pessoas, ficar em casa, né? Então, esses são os dados de realidade que a gente tem. Não temos vacina, não temos nenhuma comprovação científica de medicação, mas aí muita gente fica num comportamento infantil achando que não, né? Que existe uma substância mágica, que existe uma cura, que vai dar. Uma coisa é a esperança da gente achar que assim, não, se eu me contaminar, se eu adoecer, eu tenho que acreditar que vai dar certo, que eu tenho que confiar na equipe médica, mas outra é uma irresponsabilidade onipotente que pode colocar em risco a sua vida e que pode colocar em risco a vida dos profissionais de saúde, a vida das outras pessoas, porque uma das coisas mais complexas dessa doença é que não basta você se cuidar, você tem que cuidar de você, você tem que cuidar do outro e você tem que confiar que o outro vai estar cuidando dele também, né? Porque esse negócio de você sair de máscara não é só por você, então eu tenho que sair de máscara por mim e pelo outro. Então, isso nos obriga a uma alteridade. Eu sei que o tempo está correndo, eu já estou me desesperando aqui, né? Minha sobrinha quer participar também, está ali me dando um tchau. Ô, coisa boa, um beijo para ela. Aí, na live passada, a Alana, querida, né, colega nossa lá da UES, ela tinha colocado exatamente esse embate entre os recursos individuais e coletivos. Para a gente lidar com as situações de perda, para a gente lidar com as situações de sofrimento, a gente precisa ter esses recursos individuais, que eu falei, esperança, bom humor, criatividade, autoestima, bons vínculos, confiança na capacidade de resolver problemas. E a gente precisa dos recursos externos. Então, a gente precisa acionar a nossa rede de proteção social. Esse é um momento da gente acionar os nossos amigos, da gente ter que ser, como a Clélia está colocando aí, empático, porque a empatia é um conceito muito mal compreendido, porque assim, a empatia ela é da dimensão ontológica da subjetividade, né? Assim, para quem não é psicólogo, assim, a gente se constitui na relação com o outro. Então, na hora que eu não sou visto pelo outro com o direito de ser visto enquanto um outro, isso cria um sujeito que vai ter que ser a cópia de quem está cuidando dele. E na hora que eu sou só uma cópia ou uma extensão de quem cuida de mim, eu não posso existir, porque eu preciso me diferenciar do outro para poder ser eu mesmo. E eu só posso me diferenciar se o outro enxergar a mim enquanto um outro, não enquanto um igual. Então, essa hora, eu preciso acionar os vínculos dos amigos, e aí é uma outra questão, porque tem gente que acha que a amizade é todos os amigos virem em sua direção, e não de você fazer o movimento contrário, né? Então, muitas vezes as pessoas reclamam que são sozinhas, que não têm amigos, e até que ponto elas contribuem para isso com uma falta de empatia, com uma falta de ir em direção ao outro. E aí é muito urgente também, e aí é importante que, enquanto conselho, nós, enquanto psicólogos, a gente potencialize as nossas reflexões e as nossas pressões para ampliar as políticas públicas na área de educação, as políticas públicas de cultura, as políticas públicas de assistência, as políticas públicas de saúde, porque nós agora estamos vendo na carne o que é que a gente precisa para ter juízo. O que é que a gente precisa para ficar bem. Então, a gente precisa ter condições dignas de habitação, a gente precisa ter condições dignas de um sistema de saúde, a gente precisa ter condições dignas de um sistema de atenção social, a gente precisa ter... A gente precisa ter políticas públicas eficientes de arte e de cultura, e uma coisa não rivaliza com a outra. Você investir em arte, você não está tirando da saúde. É importantíssimo que a gente entenda a intersetorialidade e a importância de todas essas ações combinadas, porque, desfocou, vou ajeitar aqui, porque o ser humano, ele é multidimensional. Nós temos um corpo, nós temos uma mente, nós temos afetos, nós temos relações, nós temos dores objetivas, nós temos questões que precisam de dimensões operacionais. Se você tem falta de saneamento, não vai ser resolvida com autoestima.
nem com meditação, nem com coach, né? Então, assim, se você tem falta de saneamento, precisa que aquilo ali tenha uma estrutura efetiva de um poder público que chegue com condições objetivas para resolver aquilo ali, né? Então, assim, o César, ele tinha colocado também uma outra questão muito importante, dizendo que muitas vezes a gente tem visto pessoas que expressam emoções de vidro ou emoções de concreto, como se fossem, e aí ele pergunta se isso não seria uma manifestação sintomática da dor e do sofrimento. Sim, né? Como eu estava falando na live passada, muitas dessas crianças que foram, essa é uma ideia da Ellen Deutsch, isso está também dito, né, pela Elizabeth Kubler-Ross, tem um livro maravilhoso dela sobre a morte e o morrer. Essas experiências, né, infantis, que não encontraram validação emocional, que não encontraram acolhimento, elas fazem com que a gente crie uma blindagem emocional, e uma blindagem emocional que ela é ambivalente, assim, é um sujeito que ao mesmo tempo ele é duro, ele até ataca quem vem oferecer ajuda, ele é cruel com quem o ama, ele faz um ataque ao outro, ele é aparentemente duro, impenetrável, mas, por outro lado, tem uma ambivalência aí de um desejo de ser amado. Então, ao mesmo tempo um ataque a um objeto que ele projeta, reativando fantasias daquele objeto que ele amava e que o abandonou e que não o acolheu, e diante do qual ele vai ser sempre indiferente às relações amorosas, mas mantém, ao mesmo tempo, uma esperança de ser amado. Isso, né, nem sempre a gente vai conseguir cuidar nas relações íntimas da gente. Às vezes, uma experiência amorosa pode conseguir descongelar isso, mas às vezes somente num trabalho terapêutico profissional para lidar com essas pessoas, porque isso também pode vir a descarrilhar, né, relações abusivas, isso pode ter a ver com comportamentos violentos. Então, nem sempre a paciência e o amor da gente por pessoas difíceis assim vai conseguir cuidar, vai conseguir reparar, vai conseguir oferecer o colo que essas crianças abandonadas, mas birrentas e cruéis estão reivindicando. Então, muitas vezes, essas pessoas que são duras, agressivas e cruéis, elas carregam dores avassaladoras dentro de si. Só que elas negam essas dores, elas reagem em relação a quem quer se aproximar dessas dores, e isso vai gerando ciclos que tornam muito difícil você conseguir ultrapassar essa blindagem. Muitas vezes essa blindagem ela se rompe quando essas pessoas se dão conta de situações em que elas estão sofrendo mesmo, porque é como se fosse assim, ela constrói uma blindagem para não sofrer, mas chegam situações que a realidade da vida, porque a vida ela tem uma dimensão da realidade que ela se impõe, exatamente, quer queira, quer não queira, às vezes é uma doença, às vezes é uma situação que você não tem como lidar com isso. Nara, o tema da live é luto, isolamento social e as emoções. Então, a pessoa ela fica numa situação que ela parece que está meio sem saída, né? E aí é interessante quando a gente tem a Cris tinha pedido para falar da questão do luto saudável. Não sei mais nem se dá tempo. Daqui a pouco a gente vai ter assim. É difícil. Daqui a pouco tem a quarentena, 12 lives sobre luto, e obviamente e toda vez, né, o pobre do Freud, eu fico pensando que vou falar sobre ele, nunca dá tempo de direito, né? Enfim. E eu acho que o efeito disso a gente ainda vai pensar que a gente está vendo na carne agora, né? Mas pós-pandemia você volta para falar dos efeitos do isolamento social. E isso que você está colocando é valioso, Joyce, porque é algo que todos nós precisamos ficar muito atentos. Os efeitos dessa pandemia, principalmente os efeitos emocionais, eles vão perdurar por muitos e muitos anos. Porque muitas questões emocionais vão ficar congeladas aí à espera de um momento adequado de escuta, né? Porque a pessoa
por exemplo, os profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, muitos agora estão construindo uma blindagem em torno disso para poder sobreviver. Então, não estão nem pensando, não estão nem se deparando com essas questões, porque entram no modo automático, porque precisa entrar para poder trabalhar, para poder fazer as coisas, para poder dar conta das atividades operacionais. Mas quando isso passar, esses profissionais que estão trabalhando uma sobrecarga, além do que trabalham, que por mais que tenham experiência de muitos anos, estão se deparando com cargas e sobrecargas de dores e de mortes que nunca trabalharam antes, né? Esses profissionais vão precisar, depois que passar essa experiência de choque, né? Porque diante do choque você está lá trabalhando, quando você para, aí é que a coisa vem. Então, muitos dos profissionais de saúde, depois que passar tudo isso, querido Maia, um beijo grande, eles vão precisar de um espaço para chorar e para poder elaborar o que viveram. Crianças, pais, mulheres que estão sofrendo violência doméstica, pessoas que estão se deparando com a solidão que construíram as suas vidas, relacionamentos que estão terminando por conta do convívio nesse momento, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão se deparando com a perda das idealizações, ou das idealizações num projeto de governo, ou das idealizações num projeto de vida, ou de perdas de idealizações em relações afetivas, na própria quebra de idealizações daquilo que a pessoa construiu em relação à própria imagem que ela tinha de si mesmo. Então, esse arsenal, querida Anjinha, Ângela Pinheiro, professora Ângela Pinheiro, que eu amo, um beijo, tia Ângela. Essas pessoas, elas vão ter conteúdos emocionais imensos que vão estar trazendo questões de agora, mas estarão atualizando dores, perdas, lutos mal elaborados que podem ser consequências de uma vida toda. Então, pessoas que podem estar atualizando agora bullying da infância, desamor dos pais, incompreensão, solidão, a famigerada frase engula o choro, né? Você não tem amigos, enfim, uma série de coisas que estão vindo à tona e revelando o melhor e revelando o pior. E é muito importante a gente entender que, por pior que seja a situação, por mais que a gente perca coisas, nós nunca perdemos tudo. Então, sempre ficam recursos dentro da gente que a gente pode acionar, e nesse momento, mais do que nunca, é preciso a gente fazer reinvenções criativas da nossa existência, é preciso a gente se deleitar com os pequenos detalhes. Hoje pela manhã eu estava vendo uma publicação até de uma colega psicóloga que ela disse assim, eu nunca tinha reparado que pé de feijão tinha flor. E ela botando lá, né, que tinha visto uma flor no pé de feijão. Uma das primeiras lives que eu fiz, uma senhora veio falar comigo, ela disse, Alessandra, minhas crianças estão pintando a casa, já pintaram as paredes, o que é que eu faço? Deixa pintar, né? Você vai ter a casa mais linda, né, do bairro. Aí ela disse, mesmo, eu vou relaxar com isso. Aí começou a me mandar fotos, os meninos já pintaram as paredes, já pintaram o guarda-roupa, já pintaram as tomadas, né, já pintaram os espelhos, e a casa está linda, porque as crianças estão podendo se divertir explorando outras conexões, né? Esse é um momento valioso para os pais ensinarem como é que a gente lida com a dor. E aí tinha até uma questão no início que você colocou, dizendo assim, a importância da gente elaborar os lutos, né? Então, esse é um momento que a gente pode falar sobre perdas. Esse lugar da gente negar as perdas, da gente negar as dores, da gente silenciar, fazer de conta que o mundo é só um shopping center higienizado, né? Isso é muito cruel. As pessoas precisam entender que existem situações difíceis na vida e que, diante das situações difíceis da vida, nós, seres humanos, conseguimos chegar até agora, 2020, porque construímos recursos potentes, criativos, afetivos, amorosos, científicos, religiosos, políticos, que nos permitiram superarmos as desgraças, as pestes, as guerras, as pandemias e sobrevivermos. Então, a nossa sobrevivência, ela está atrelada à utilização dessa capacidade interna e que, partilhada com os demais, se potencializa de utilizar os nossos recursos que
que a gente aciona diante das dores e das perdas. Então, esses recursos potentes e fortes que a gente usa para sobreviver na vida, eu e você, nós só chegamos aqui até hoje porque a gente sobreviveu e escapou de inúmeras dores e inúmeras perdas, né? Não existe isso. Quantas situações difíceis, quantas lágrimas cada um de nós já chorou, quantas dores cada um já viveu, quantos dias difíceis, quantas noites intermináveis, quantos apertos no peito, quantos não saberes, quantas dúvidas, mas conseguimos passar por tudo isso porque contamos com ajudas externas, confiamos na nossa capacidade de ajudar a nós mesmos, de nos acalantar, de colocar no colo as nossas crianças sofridas, de dar um tempo, de permitir para nós chorarmos, de darmos um tempo para a gente sofrer. Sim, a gente sofre, a gente precisa sofrer, faz parte da condição humana. E não é porque somos psicólogos que vamos estar protegidos disso, não. Pelo contrário, se um psicólogo estiver protegido da sua humanidade, coitado de quem chegar perto dessa criatura, né? Então, assim, nós tematizamos o tempo todo, é a ciência, é a supervisão, é o suporte interno com as nossas análises, com as nossas terapias, são os recursos inventados em pandemia, grupo de estudo, as supervisões teóricas, o acervo teórico, o apoio das políticas públicas, porque a gente também sozinho não faz nada se não tiver um suporte de políticas públicas para a gente poder realizar as nossas ações. Então, essa reinvenção criativa que dói, que é difícil, ter que se deparar com você, né? Assim, esse ser humano que entra no isolamento, esse ser humano que está aí há 1 mês e meio, esse ser humano que faz espelho para você. Participando de uma live semana passada, eu dizia que as dores, elas fazem espelhos de quem a gente é. Então, quando a gente está sofrendo muito por algo, olhe para aquilo como um espelho e vê o que ela diz de você. Muitas vezes a gente está sofrendo porque aquela dor faz espelho da nossa arrogância, da nossa exigência, da nossa rigidez, da nossa dificuldade em aceitar que perdemos, da nossa dificuldade em lidar com os nossos limites, da nossa arrogância, da nossa empatia. Então, quando a gente está chorando por algo, olhe para aquela dor, veja o que ela lhe diz, veja o que você pode pensar a seu respeito diante daquilo, o que é que está chorando em você, o que é que precisa de cuidados, o que é que precisa de atenção, e entendendo que existirão coisas que a gente vai poder cuidar intimamente, mas existirão outras que é preciso a gente buscar ajuda profissional, né? Então é preciso buscar, às vezes, ajuda profissional de psicólogo, às vezes é preciso entrar com terapia, com medicação, às vezes não é questão de psicólogo, às vezes é questão de atividade artística, às vezes é questão de atividade física, às vezes é questão de ampliar o círculo de amigos, às vezes é uma questão de ir para um trabalho onde você se sinta respeitada e valorizada, às vezes é a importância de sair de um grupo de amigos cretinos que você tem na vida e procurar gente que lhe aceite, que lhe ame, que goste de você por ser quem você é, que lhe empodere, que lhe apoie, que faça acalantos na sua vida, que dê abraços, que seja firme na hora de ser firme, onde você se sinta querido por ser e por existir do jeito que você é. Então, essas conexões da gente com a gente mesmo, elas são necessárias para a gente poder restabelecer o fluxo da vida diante das perdas. Sim, Ale, só antes do que tá mandando mensagem para que a gente tenha uns 5 minutinhos, mas você estava falando da criatividade. Hoje eu trouxe os brinquedos do consultório para os meus sobrinhos. E aí, um comentário que a Jana até fez, parece que esses meninos nunca tiveram brinquedo na vida, porque era uma alegria, assim, como realmente disso, e dessa perda, né? Os brinquedos vão ficar lá no consultório os próximos meses, né? Então, trazer e reinventar, né? Já sei que não vou voltar com eles no consultório, né? Já perdi os brinquedos, vou elaborar de outro jeito agora, né? Mas alguém tá falando aí, é difícil para os pais lidarem com as crianças, mas o que há aí também de infantil na gente para lidar com esse outro tão pequeno, né? Mas pequenininho no tamanho. Perfeito. O que acontece é que essa situação do isolamento propicia uma regressão para esse lugar infantil. Aí o que acontece é que quando os adultos regridem e se veem nas suas crianças também chorosas e lamentando e tem que dar conta das outras crianças, eles não conseguem, porque aí tem duas crianças rivalizando.
E por isso que é um momento importante dos adultos poderem, não é negar suas emoções, mas entenderem que eles são os adultos e precisam dar conta das crianças externas, que são os filhos que precisam dar atenção, né? Então, e lindo que você falou da história dos brinquedos, Joyce, porque eu acho que é um momento da gente reinventar a capacidade de brincar, sabe? A capacidade de brincar não é essa de negação da realidade, mas é de reinvenção da realidade em busca de alternativas